Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, e esse canal é para dar dicas de leitura. Estamos na maratona para ler Os Possessos ou Os Demônios, do Fyodor Dostoiévski, literatura russa, século XIX. Essa é o sexto vídeo, né? Eu tô perdendo a conta porque tem um outro vídeo aí que é de texto e contexto, algumas dicas de época, né? E como ler, e qual ordem ler, né? Essas obras do Dostoiévski. Chegamos a alguns acordos aí, porque o Dostoiévski ele varia muito a questão existencial, crimes, época política, né? Então, o czarismo. Então, o Dostoiévski tem essas questões. Esse aqui é um romance mais panfletário, um romance até policial, assim, né? Tem uma investigação de um crime e tal. Então é interessante como é que ele vai costurando uma narração várias das ideias dele. E aqui é cheio de ideias, né? Os homens ideias são aquelas pessoas que corporificam ideias e são capazes de darem a vida, né, por essas ideias. Então é isso que ele está falando aqui. Então os processos são os niilistas, né? Os processos ou demônios da história são os niilistas, são os subversivos, são os socialistas, que é o mesmo grupo aos quais o Dostoiévski também compartilhava algumas ideias na época, mas aí ele foi preso, né? A gente já sabe disso aí. Aí quase morreu, foi exilado para a Sibéria e voltou convertido. Aí ele voltou convertido para a religião ortodoxa, né? Então ele defende, inclusive lá nos Irmãos Karamazov você vê, né, a defesa que ele faz da fé ortodoxa, etc. Então pretendo ler, quem sabe ano que vem, né, os Irmãos Karamazov. Então a gente leu aí o adolescente, estou até perdendo a ordem aqui, o adolescente, a gente já leu metade. Paramos para ler Pais e Filhos do Ivan Turgenev. E aí descobrimos esse aqui, voltamos a ler isso aqui, estamos lendo, finalizando. E aí vamos voltar em breve para o adolescente, certo? E aí depois, ano que vem, a gente vê aí os irmãos Karamazov. Muito bem, então essa história aqui é contada meses depois do acontecimento, então o desenrolar dos acontecimentos. Tem o narrador que participou dos acontecimentos, né, da subversão aqui. E esse narrador sabe muito, né? Inclusive muitas vezes ele parece que é narrador do Balzac, que é aquele narrador onisciente, que sabe de tudo, né? Então as coisas assim que é complicado essa figura do narrador. Porque muitas vezes ele ouviu falar, ele leu nos jornais, alguém contou pra ele conversou com as pessoas, parece um jornalista, né? Ah, conversei com fulano sobre isso, ah, fulano me contou, ah, eu vi no jornal. E muitas coisas ele ouve as conversas, o cara que escondeu atrás da porta para ouvir as conversas. Então é interessante esse narrador, porque às vezes ele fala, olha, eu ouvi isso falar e não tenho certeza. E horas ele descreve as conversas todas dos personagens. Os caras estavam debaixo do colchão para ouvir a conversa, né? Então é um narrador interessante esse aqui, né? Um narrador assim meio. Às vezes você confia nele, às vezes você não confia, então, né? O narrador é uma figura à parte aqui na história. E ele vai contar a história desses niilistas, inclusive o filho de um intelectual decadente aqui, que é o Stepan, né? Aí tem um filho dele chamado Piotr, ou Piedro. E ele vai armar todo um esquema que a gente já viu que ele está lá contaminando a mente da mulher do governador, né? O governador, então, que torna-se refém da mulher lá, o salão, né? O salão aristocrático, inclusive também aceita pequenos burgueses. E ela vai contando essas ideias subversivas da época, socialista, igualdade, que coisa horrorosa, né? Então os nobres estavam ouvindo essas coisas decadentes, porque a nobreza da Rússia não aceitava essas ideias um pouco progressivas, liberais, que acontecia lá na França. Inclusive o intelectual aqui com o Stepan, né? Ele é uma figura meio caricata, né? Que lembra muito ali o Turgenev, mas vai aparecer um outro escritor aqui na história que também é mais caricatura ainda. Inclusive as falas dele tem trechos de obras do Turgenev, né? Inclusive o tradutor que mostra isso, essa paródia que o Dostoiévski faz do Turgenev, que é o mesmo autor lá do Pais e Filhos, né? Onde tem a palavra niilista, o Bazarov, etc. A gente já leu aí, né? Muito bem, então vamos por parte, porque tem um monte de coisa, então eu vou tentar resumir aqui. Então vai ter lá no final da parte 2 a promessa da festa. Vai ter uma festa, um baile, né, para as estudantes dançarem, né, as casadoras, né, encontrar seus pretendentes. Mas antes tem lá uma soirée, né, um sarau literário, e aí vai dar o maior escândalo, né? Inclusive vai ter a participação do Stepan, e ele vai chegar lá, a gente não sabe se ele tá bêbado ou não, começa a falar umas verdades e o pessoal começa a ficar enfurecido. Depois você vai saber que o próprio filho dele já tinha, né, já estava armando ali. E tudo isso é para desviar a atenção do autor, do leitor, né, do leitor, para acontecimentos, atos incendiários acontecendo na cidade. Então tem essas duas coisas. Se fosse um filme, seria aqueles cortes, né? Uma cena da festa, do baile, do evento, né? E a cena lá dos subversivos aproveitando que o pessoal está entretido lá, o entretenimento, pão e circo, que é esse baile do governador. O governador que já está meio assim, né?
das ideias, porque ele não está aguentando mais a pressão da esposa lá, os nobres de um lado, os pequenos burgueses de outro, né? Então imagine a situação do governador, porque alguém pode delatar lá para os czaristas, né, lá em Moscou, que existem jovens turbulentos, subversivos, socialistas circulando na cidade dele ali, né? Então é isso aí. Então você vê, desenrolar dos acontecimentos, né, vive se repetindo essa ideia, contando a história então da esposa do governador, né, Yulia ou Júlia, o governador von Lembke, né? Então ele tem esses são os personagens aqui. E ele não suporta esses jovens descrentes. Esses caras que ficam falando de morte de Deus, né, não creem em Deus, eles têm que pegar com a tradição, com a igreja e tal, né? Então é esse contraponto aí. E aí ele começa a culpar o próprio Stepan, né? Ele fala assim, Stepan, você é culpado por isso aí, você fica falegando essas ideias. Só que o Stepan é aquele intelectual fanfarrão, ele não tem coragem de fazer nada que ele fala, né? Vamos tal subversão, mas né, só fica escrevendo, é um cara poético e tal. E aí os filhos, o filho dele, né, o filho da empregada, o filho de não sei quem mais, o filho do sapateiro, do operário, começam a conspirar. Inclusive tem uma greve de operários, um manifesto de operários, deu maior confusão na praça, a gente já viu, né? Quando eu falei no final da outra parte lá. Na praça da cidade teve uma confusão com os operários, depois falaram que os operários é que fizeram os incêndios, né? Tem uma série de incêndios aqui na história. Depois você vai lendo e só vai saber por que teve esses incêndios, né? E aí o próprio Stepan, ele é identificado com os subversivos e fala, você que tá armando isso, o cara é intelectual, decadente, ninguém ouve, agora que está acontecendo a confusão, ele é o culpado, né? Então ele é chamado de... ele é o dono das ideias que está desviando a juventude. Então a ironia da coisa aqui. E ele começa a se sentir mal, né? Claro, né? Começa a ser apontado na rua, você é o culpado por isso aí que está acontecendo, né? O pessoal começou a ouvir suas ideias decadentes, aí, esses niilismos, né? E aí tem um tal de escritor que é o Karmazinov, né? Karmazinov, e ele é uma caricatura maior do Turgenev, porque ele, na hora que vai ler lá no sarau lá de poesia, lá de literatura, o poema dele, lá o poema em prosa, tem um monte de coisa que lembra as obras do Turgenev, a fala dele lembra o Turgenev, então você, né, quem leu o Turgenev vai, esse cara tá afinetando, né? É igual se fosse assim, um livro do Machado de Assis com trechos da obra do Lima Barreto. Aí você sabe, cara, ele tá, ou então do Alencar, né? Então imagina o Machado criticando o Alencar, colocar fases do livro, né? Então é isso aí. Vários personagens que falam que o socialismo é uma ideia muito grandiosa e que a Rússia não está à altura disso, né? Então tem variações sobre isso aí. E a questão é de que o Nikolai assume em público, o Nikolai Stavrogin assume em público que ele é casado com a irmã do capitão lá, né? O capitão chama Lebiadkin. E aí esse capitão está gente, eu esqueço as palavras aqui. Ele está sendo subornado, uma coisa assim? Não, ele está sendo pressionado, né? Ele está sendo pressionado pelo capitão, que o capitão quer relatar o que está acontecendo, né? E aí ele tem que dar um dinheirinho lá pro capitão, ficar calado, e o capitão fica mandando cartas, né? Então um cidadão assim, complicadíssimo. E aí vai ter a festa, e aí justamente quando tem essa festa, já tá todo mundo assim, vai acontecer alguma coisa, né? E aí até os pequenos burgueses comparecem à festa, desde que paguem, né? Então a governadora, a esposa do governador aceita esse pessoal lá na festa, no baile, né? Desde que os pequenos burgueses soltam a grana lá para entrar, né? Então, beleza, tá pagando, tá entrando, né? Mas os nobres, obviamente, não vão gostar. Então, mais ou menos que os nobres ficam torcendo o nariz, né? Porque ó, esse governador é muito liberal, né? E aí aparecem lá os progressistas, né? Os progressistas, que é muitas vezes chamado aqui, né? Mal intencionados, vamos dizer assim. E os progressistas comandam esses exaltados, por exemplo, os operários querem aumento de salário, querem melhor condição de trabalho, só que os progressistas, entendem que os socialistas, os subversivos, né, estão fazendo a cabeça desses operários para que eles façam uma revolução lá com os nobres, né, com os senhores feudais, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui. E aí a gente entende como é que aconteceu essas revoluções lá em 1905, 1917, depois da Guerra Civil, né? Então é interessante como é que o Dostoiévski é meio profeta nisso aqui, né? A gentinha que protesta. A gentinha que protesta é isso, é o povão. Então ele fala assim, a plebe que está protestando contra as autoridades, né? Que é principalmente a fala do governador, né? O governador não suporta os subversivos aqui na história, né? E aí a festa vai ter, primeiro uma matinê literária, depois vai ter o baile, né? Aí ele fala assim, o narrador fala, as moças precisam dançar, né? Então abre lá a festa, né? Primeiramente com o sarau, e aí vai ter o longo poema, né? O performance lá do Karmazinov, que é um falador, esse pessoal morrendo de tédio, o cara falando, né? Muito bem, após o tedioso autor, né? Que inclusive é criticado pela plateia, né? Então ele não suporta nem a crítica da plateia. Aí o Stepan chega lá e começa a soltar umas verdades na cara do pessoal, e aí por isso ele é chamado de agente provocador, né? E começa a falar umas verdades, lá o povo não aceita,
você que é o culpado, você é o agente. Aí ele vai embora, né, desolado, porque ninguém entende, vai embora dessa cidade. E aí o narrador vai atrás dele, né, para tentar falar, não, peraí, não precisa, né, chegar a esse ponto aí. Aí outros oradores entram no meio desse sarau que viram a confusão. Aí deixa de ser um sarau e vira um protesto, né? Cada um subindo no seu banquinho protestando contra a ordem vigente, né? Então, ou seja, a forma que o romance vai não crescendo, né? Então, igual eu falei, a cena do duelo aí teve um decrescimento, né? E aí a cena do duelo foi um dos ápices, depois agora a cena do baile, a cena do sarau, etc, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que está acontecendo os incêndios, né? Então, incêndio lá, inclusive na casa que mora a esposa e o irmão, o capitão, né? A esposa declarada aí do Nikolai Stavrogin. Aí é uma outra coisa, mas justamente, né? Então, possivelmente começou o incêndio ao longo do rio. Começou naquelas casas. E sabe que aquelas casas do século XIX pegou fogo na casa, vai pegando em série, né? Que é tudo colado ali. E aí. O pessoal fala assim, esse baile faz parte de um... O pessoal começa a falar, esse baile faz parte de um complô porque a cidade está toda aqui na festa e alguém está botando fogo nas casas, né? Então, quem está botando fogo nas casas? E aí, o próprio Chatov também está lá, percebe, o narrador também percebe, olha, isso aí é estratégia do Piotr, do Pedro, o filho do Stepan, ele é que está fazendo essa... Né, ele fez a cabeça da governadora para dar esse baile aí e tal, e aí ele está aproveitando isso para... aumentar os ânimos exaltados, né, e fazer isso aí. Então, na verdade, o Piotr, que tenta lá consolar, né, governador, né, a festa foi um fracasso, né, essa confusão toda, mas era ele que esperava justamente isso, né. Ele é um cara muito hipócrita, porque, né, mal intencionado, porque ele vai lá consolar a governadora lá, mas ele esperava que tivesse confusão, justamente para fazer os incêndios, né, e exaltar o público lá. Muito bem. Então, o baile vai se tornar um horror, né? Vai dar uma confusão total. E aí, a Yulia que tentava ser democrática, ela tenta ser democrática, né? Igual eu falei, ela permitiu que os burgueses, pequenos burgueses, entrassem no baile desde que pagassem. Ela quer ser democrática, mas o marido não é democrático. E os nobres que estão ao redor deles também não são, né? Época de czarismo e tal, nenhum é nobre. Tentam fazer lá uma performance literária, chamada quadrilha literária, né? E aí, só que isso o público não gosta, né? Não agrada nem aos burgueses e não agrada nem aos nobres, né? Então eu falo, esse baile tá ficando muito vulgar, né? Que baile mais vulgar. E aí a pilhéria lá, as piadas vão irritar ainda mais o governador. Então o governador vai ter uma crise de nervos, né? Normal aqui. E aí todo mundo vai achar, isso é culpa dos operários. Os operários estão fazendo os arruaceiros, né? E que está inclusive botando fogo aí na cidade, né? Então, aí é dito, né? Olha, então possivelmente esse baile é mesmo um complô generalizado para distrair as massas, né? Distrair as massas enquanto os incendiários estão botando fogo na praça, né? E aí tem o incêndio criminoso, que a gente sabe que é obra dos nihilistas, né? E aí o Chatov, ele não vai ser conivente. E aí eu senti, olha, aí que tá aquele negócio, o Chatov já era, né, observado pelos outros ex-companheiros, e o pessoal fala assim, ele pode delatar. Inclusive o narrador fala, olha, eu não tinha dúvidas de que o Chatov podia delatar, que ele sabe demais, e ele não concordava, né, com essas ações dos subversivos da história. Então, por isso que ele é a vítima, né? Ele é a vítima, mas tem outras vítimas, né? Tem outras vítimas que é o Kirillov, né? O Kirillov, que é aquele que fala, olha, quando tiver uma convulsão social, e tiver uma crise e precisar de ter um culpado, você, né, você tira a própria vida e deixa uma carta lá e fala que você é culpado, que aí desvia a atenção da polícia, né? Só que, né, vai acontecer, mas não vai resolver não, porque no final a gente sabe que vai ter a morte do Chatov, que vai cair no colo do Nikolai, todo mundo fala, o Nikolai é culpado, assim como alguns vão falar que o Nikolai é culpado pela morte da esposa, que ele assumiu, acabou de assumir a esposa, né? A irmã do capitão lá, e aí eles falam assim, olha, isso aí é culpa do Nikolai, só que obviamente ele não tem implicação direta, entendeu? Então assim, pode ser que ele deu a entender que fizessem isso, porque não existe aquela ordem de, olha, eu quero que vocês façam isso, né? Ou então fizeram isso para agradar ele, não, ele é o chefe subversivo, vamos fazer uma subversão aqui, para todo mundo quer agradar agora o Nikolai, ainda mais depois da cena do duelo, né? Que ele é um sangue frio e tal, esse é o chefe, né? Mas ao mesmo tempo, o Piotr, o Pedro, é que é o cabeça, né? É o cabeça aí por trás dessa subversão toda. Ele é que está mais interessado, então muitas vezes ele faz a revelia, ou seja, sem o Nikolai saber, né? Então ele faz. E aí a gente vê isso na conversa entre o Pedro e o Kirillov, né? O Kirillov fala assim, olha, ele chama inclusive o Piotr de canalha, né? Triste é ter que ficar, né,
perante um canalha desse. Então você vê que nem o Kirillov leva o Piotr, o Pedro, a sério. Então, ou seja, o final do romance é amargo, né, é deprimente, por isso, porque mostra que ninguém se deu bem na história, né? Todo mundo acabou se afundando, a sociedade, né, os jovens nihilistas, entre eles, né, teve a vítima do Chatov, e aí a grande investigação, né, depois de meses, né, que aí a narração é meses depois, é para chegar em quem promoveu os incêndios. Foram os operários, foram os estudantes, o Piotr estava envolvido, né? Por que o Kirillov foi encontrado morto, etc. Não, então, ou seja, aí é uma parte assim do romance que é mais tipo Agatha Christie, explicar o que aconteceu, né? E aí, igual eu falei, o narrador vai se reportar a jornalistas, a conversar com o público, com as pessoas na rua, a recolher conversas, né? Então ele faz um trabalho assim meio de detetive. Então, olha, eu acho que aconteceu isso porque fulano sabia disso e tal, entendeu? Então ele vai contando depois, justamente para reconstruir, né? Ele vai dando essas informações justamente para concluir a história. É o fim de romance, né? O fim de romance, então, se torna um final de romance policial, em que ele tenta amarrar as várias pontas que ele deixou, né? Mas o que eu acho mais interessante, primeiro, é o painel de época, o contexto, né? O contexto aqui, e os personagens, cada um com a ideia mais mirabolante que a outra, né? E é claro que tem aquele personagem que você achava, por exemplo, muitas vezes você achava que o Strahovski que era a cabeça por trás de todos, mas o Piotr, né? O Pedro, era o mais exaltado, né? E ele ficava circulando lá no meio dos nobres, dos burgueses, no salão aristocrático, mas ele estava armando por trás, né? Inclusive muitas coisas envolvendo, né, os outros integrantes lá da sociedade, aqui a sociedade dos estudantes nihilistas, né, podemos dizer assim. E aí a grande vítima na história aqui, né, teve outras vítimas, é o Chatov, é o estudante que ele arrependeu de ser um subversivo e tentou mostrar-se um eslavófilo, que é a condição do Dostoiévski, né? Então, nesse ponto, dá a impressão que o Chatov seria a voz do Dostoiévski no romance, né? Então, pelo menos dá a entender isso aí, né? Ok? Mas é um romance muito denso, dá trabalho, né? Não é um livro fácil. E depois vou voltar a ler aí então, a gente tem que voltar a ler o Adolescente, ok? Então, ou seja, Adolescente para marcar, né? Para agendar a leitura dos Irmãos Karamazov para o ano que vem, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção.